Estratégia ou planejamento? Qual o segredo por trás dessa demora de trazer o treinador e até mesmo essa demora de mexer para ver o Botafogo talvez mais competitivo nesse início de ano? Claro, pela frente teremos um ano super competitivo, já gastamos mais de 500 milhões de reais contando com a chegada de Santi Rodrigues na janela. Porém, nesse início de ano, não é o que vimos. E o que está por trás, de fato, do que o John Textor pensa e do que ele entende de início de ano aqui no Brasil, contando com os estaduais. Vem comigo, que eu vou trocar essa ideia com você aqui, trazer você mais para perto desse assunto aqui agora. Noite Gloriosa. Salve, meu amigo, minha amiga botafoguense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fogão do Meu Coração. Hoje um vídeo um pouco mais pensativo, né? Um vídeo onde vamos trazer um pouco mais de questionamento e uma crônica mais opinativa em forma de vídeo aqui hoje com vocês, para a gente debater um pouco sobre esse momento inicial do Botafogo, que não é só desse ano, é de todos os anos da era SAF, né? Desde que o Botafogo virou o SAF, o Botafogo não chegou às semifinais do Carioca. Estratégia? Falta de planejamento? Demora de iniciar o ano? O que está por trás do que vem acontecendo com o Botafogo nos inícios de ano, nas iniciais períodos ali, como estaduais, janeiro, fevereiro? O que acontece com o Botafogo por trás? Qual a estratégia ou até mesmo o que atrapalha o John Textor? Sair de um técnico, né? Dos caras ter saído no ano retrasado, Arthur Jorge nesse. O que é que impacta nesse início? Vamos debater um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, por isso eu já peço o seu like, a sua inscrição. Se você ainda não deixou o like, o momento é agora. Deixa o like aqui no canal, que você ajuda muito o nosso trabalho. Não custa nada, é só um botãozinho. Você vai lá, clica, deixa o like, você está já ajudando bastante aqui ao YouTube entender que esse vídeo é bom entregar para mais botafoguenses. Também aproveita e se inscreve, batemos 110 mil inscritos aqui no canal. Queria agradecer imensamente a família Fogão do Meu Coração, que está cada vez mais crescendo. Mas conto com você, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tem Botafogo todo dia, a todo momento. Não tem folga, irmão. Aqui até domingo. Bom, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, vamos ao assunto desse vídeo, dessa nossa noite gloriosa, nesse domingão, né? Onde tivemos alguns jogos do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu, e com isso bolou ali bastante a tabela do Campeonato Carioca, e o Botafogo tem boas chances de ficar de fora até mesmo da Taça Rio. Foi até um vídeo que eu postei ontem pós-jogo. Ainda tem hoje o Maricá e Portuguesa, que pode dar mais a entender como vai ficar a situação do Botafogo no último jogo. Porém, é sobre isso que vamos conversar. Vale a pena ou não focar no Carioca? Nesse momento, a classificação do Campeonato Carioca conta com o Botafogo em 6º lugar, podendo ser ultrapassado pelo Maricá, caso vença a Portuguesa hoje às 19 horas, num jogo que está acontecendo provavelmente quando você assiste esse vídeo, ou já aconteceu, dependendo do horário que você assiste esse vídeo. Então, com 13 pontos, o Botafogo pode, vencendo o Vasco na última rodada, chegar aos 15 pontos, por exemplo, aos 16 pontos melhor, e ultrapassar o Madureira, caso o Madureira não vença o seu jogo, até mesmo o Vasco, que é o nosso adversário, não venceria, e o próprio Fluminense. Ou seja, a situação do Botafogo para as finais no Carioca, de fato, muito complicadas. Agora, para Taça Rio também. Taça Rio, do 5º ao 8º, o Botafogo está a 1 ponto do 8º colocado, ou perdão, do 9º colocado, que é o Maricá, com 12 pontos, que ainda joga hoje, como bem falei. Ou seja, grande chance do Botafogo ficar de fora até mesmo da Taça Rio, porque o próximo jogo, que é o último jogo contra o Vasco, além de ser um clássico, o Botafogo ainda tem pela frente talvez um time misto, porque o jogo acontecerá entre os jogos da Recopa Sul-Americana contra o Racing, né? Agora na quinta-feira, Botafogo e Racing lá na Argentina. No final de semana, o clássico, o Vasco, e na volta, Botafogo e Racing aqui no Newton Santos. É claro que ninguém vai focar no Carioca tendo uma Recopa pela frente. O foco é na Recopa. Porém, dá pra fazer uma boa mesclada. Enfim, esse não é o ponto que nós vamos entrar aqui hoje. O ponto é, tudo isso que está acontecendo com o Botafogo de forma repentina de 2022, 23, 24, 25... é uma estratégia, 22 não, né? Mas 23, 24, 25, principalmente, né? É uma estratégia de John Textor, ou de quem comanda o Botafogo hoje, ou não? Ou é um erro inicial, talvez começa o ano numa rotação abaixo mesmo? O que passa por trás disso? A gente precisa levantar alguns aspectos para entender se de fato é uma estratégia ou não, e se vai funcionar ou não.
enfim, vou te mostrar aqui alguns fatores para a gente poder levantar o nosso embasamento dessa noite. Seguinte, o John Textor, como muito bem sabe, ele já falou até, e não é nenhuma dúvida, nunca se escondeu isso, que a prioridade dele não é, né, a Supercopa, a Recopa, o início do ano. Tem aquela frase icônica que ele falou, inclusive postada lá no nosso Instagram, que ele fala: eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes. E aí fica aquele questionamento que a gente está aqui a todo momento, né? Talvez isso responda. De fato, talvez o John Textor ignore 100% o Carioca, de uma maneira que isso seja o diferencial do Botafogo contra os outros clubes que disputam. Em 23, se você lembrar muito bem, o primeiro turno do Botafogo, ele foi esplendoroso. O melhor primeiro turno da história. O John Textor só não contava com a saída do Luiz Castro. Se dependesse apenas do Botafogo, do planejamento que havia sido feito para o ano de 2023, provavelmente o Botafogo bateria campeão do Brasileiro, pelo menos. Porque o início do ano, o Botafogo foi avassalador. Como eu falei, melhor campanha dos pontos corridos em um único turno. Foi o primeiro turno do Botafogo de 2023, abrindo cerca de 13, 14 pontos para o segundo colocado. Isso mostra como o Botafogo entrou numa intensidade muito alta e muito mais alta que qualquer outro clube, tá? Tem a saída do Luiz Castro, tem a queda do clube, a chegada do Lúcio Flávio, vários fatores completamente impossíveis de ser previsto pelo Botafogo. E isso atrapalhou 100% do que seria um ano muito mágico para a torcida e até mesmo para o John Textor. Porém, em 24, o Botafogo mais uma vez, lembrando que 23, esqueci de falar aqui, né? O Botafogo vai para a Taça Rio, é campeão da Taça Rio. Em 2024, a mesma coisa. O Botafogo inicia o Carioca, horrível, vai para a Taça Rio, vence a Taça Rio, mais um estadual totalmente largado pelo Botafogo. E é campeão de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores no mesmo ano, sendo o melhor time do Brasil e da América com folga. Nenhum outro clube jogou tanta bola quanto o Botafogo. Se você pegar os nossos adversários, o Palmeiras, que era o adversário do Campeonato Brasileiro, fazia seus pontos, tinha a sua famosa ajuda também, né? Não só de costume de ter ali seu time copeiro, como também a gente sabe muito bem do que eu tô falando aqui, mas não vamos entrar nesse mérito agora. E o Atlético Mineiro, que era o nosso adversário da Libertadores, tinha sim seu grande time, teve seu mérito, chegou também na final da Copa do Brasil, mas estava de longe de ser o melhor time da América, né? Ainda não tinha, talvez se fosse campeão, seria. Mas tu vê que no futebol jogado o Botafogo ainda era superior, tanto que com a menos, por quase 90 minutos, o Botafogo venceu o Galo por 3-1. Demonstrava como o Botafogo era sólido e tinha um time extremamente acima de qualquer outro do Brasil e da América. E a pergunta que todo mundo faz é a seguinte: será que é esse o segredo para você ir bem nas competições externas, sem ser estadual? É você ignorar o início de ano? É você usar o início de ano para quê? Para descansar os seus atletas de fato? Ainda talvez até um segredo a mais, que talvez seja o ponto-chave desse vídeo. Você não demonstrar para o seu adversário qual a sua estratégia no início do ano? Será que esse é o ponto-chave, a estratégia de John Textor? Porque, gente, se fosse erro de planejamento, se fosse até mesmo irresponsabilidade, incompetência, o Botafogo não teria feito as mesmas coisas nos últimos 2, 3 anos. Entende que é muito curioso? Claro que esse ano ali, eu acho que a demora do técnico ser mais elevada do que até mesmo nos últimos anos impacta totalmente num erro de planejamento inicial, até porque tinha ali também uma Supercopa e uma Recopa. Porém, nem a Supercopa e a Recopa foram capazes de fazer John Textor mudar de ideia, fazer John Textor focar nos primeiros meses do ano. E aí, eu não sei. Quero te ouvir aqui um papo mais cabeça, né? Um questionamento, levantei alguns pontos aqui pra você. É claro que a gente sabe, né? O Botafogo teve aí, tá anunciando basicamente nos próximos dias a contratação de Santiago Rodrigues, não tá abandonado no mercado, o Botafogo não tá largado. Vem aí um craque nos próximos dias que deve ser anunciado, e não tem data oficial pro seu anúncio, mas tá pra chegar. Então assim, o Botafogo tá se movimentando, não tá parado, e se mostra que as coisas estão acontecendo no Glorioso. Mas o ponto que fica aqui é estratégia ou erro de planejamento, ou incompetência, ou irresponsabilidade, ou talvez
uma falta de respeito ao calendário brasileiro que vem, na sua opinião, sobre o John Textor, né? É isso que eu tô te perguntando aqui nesse vídeo. Porque, ao meu ver, existe uma boa pitada de estratégia. Como eu falei, na minha opinião, duas coisas são fundamentais. A parte física. Ele não quer cobrar muito dos atletas no início do ano. Tanto que se desfez aí de 10, 15 atletas e não se preocupou tanto em repor rápido. Viu que o Botafogo agora tá conseguindo fechar ali pelo menos uns 7, 8 atletas. Botafogo que investiu, inclusive, nesta janela, mais de 560 milhões de reais, batendo recorde, inclusive, em uma única janela aqui no Brasil. Isso é muito impactante. Não parece porque saíram muitos, o Botafogo vive uma falta de treinador ali que atrapalha muito o andamento, mas o investimento foi altíssimo. Inclusive, ranqueado aqui pelo próprio Fogalnet, que fez um grande levantamento. Esses são jogadores: Jefinho, que foi pago nele 34 milhões de reais, Arthur, 62 milhões de reais, Wendel, 125 milhões de reais, porém chega apenas em junho, Léo Link, 11 milhões de reais, David Ricardo, também quase 11 milhões de reais, Juan Cruz, 48 milhões de reais, Jair, 89 milhões de reais, Natan Fernandes, 58 milhões e Santi Rodrigues, que ainda não foi anunciado, tá? E custou basicamente 100 milhões de reais. E a pergunta que fica é o seguinte: todos esses jogadores que juntos dão quase 560 milhões de reais, é um time sem planejamento? Não é. Isso é verdade. Assim, a gente fala muito aqui, bateu aqui na tecla de erro de planejamento, porque o que tá errado é a falta de treinador. Isso ainda, na minha opinião, não tem justificativa. Tamanha demora. Você demorar, você ter calma, você escolher bem, maravilhoso. Baita estratégia. Agora, demorar 2 meses, né? Perder para a Supercopa da forma como perdeu, que pelo menos poderia ter atuado melhor, né? Ter ali uma Recopa chegando e ainda assim o técnico não ter chegado, isso para mim ainda não tem justificativa. Porém, a questão do Botafogo ignorar para as Copas iniciais, como estaduais, e nesse ano Supercopa e Recopa, pode ser sim uma estratégia visando a longo prazo. Como o John Textor já falou, eu foco na Libertadores, no Brasileiro e no Mundial de Clubes. Ou seja, existe então uma estratégia por trás. Isso é fato, tá? E aí o questionamento que eu te faço para você responder aqui nos comentários. Você acha que é o quê? Estratégia ou falta de planejamento? Talvez falta de dinheiro? Não sei, acho que falta de dinheiro não é. 500 e poucos milhões, se quisesse, pegava esse dinheiro e gastava com 25 mil jogadores mais baratos. Acho que falta de dinheiro não é. Se fosse esse pensamento, acho que é um dos mais difíceis. Porém, eu acho que existe sim essa pitada de estratégia, principalmente no ponto D. Agora que perdeu o técnico, que não era... O Botafogo não queria perder o Arthur Jorge, mas perdeu. O técnico chegar, vai ter ali o seu momento. Talvez o seu auge no abril, maio. E ali, meu irmão, o bagulho já tá rodando. Rotação já é outra. E as coisas estão acontecendo. A partir dali, se o Botafogo chegar no seu auge e se manter no auge, dificilmente é alguém que chega a tempo de entender qual a estratégia do Botafogo para abater o Botafogo antes mesmo do fim do campeonato. Será que isso é uma estratégia de John Textor? Ou será que de fato esse ano foi um pouco mais? Quero te ouvir. É um bate-papo, tá? Não é... Jamais, vocês que acompanham, que sabe que eu não fico passando pano pra nada, tá? Eu falo aquilo que eu sinto, falo as verdades que vem no meu coração, como torcedor também, mas hoje eu trouxe um questionamento aqui pra vocês. Falta de planejamento ou estratégia? Comenta aqui o que você acha pra gente debater e entender o que tá acontecendo com o Botafogo nesse início de 2025. O que sabe é que o técnico tá chegando, os reforços também, e o Botafogo vai entrando cada vez mais no rumo da temporada 25, né? Daqui a pouco, uma Recopa Sul-Americana. Eu confesso, como torcedor, muito esperançoso para que o Botafogo pudesse fazer um bom desempenho. Racing não vem num bom momento, vem numa mini crise lá na Argentina. Isso é bom porque equipara ali os dois times, né? Tanto o Botafogo quanto o Racing não estão vendo bons momentos. Então, os dois estão na mesma, né? Vamos ver. Tudo pode acontecer nesse jogo, mas eu tô muito afim. Espero que o Botafogo vença e a gente possa conquistar mais um título já em 25. Mais um título inédito e mais um título no Newton Santos. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você achou. Acho que é um debate pertinente, porque talvez se te parar de olhar e analisar um pouco mais, olhar um pouco mais do lado racional, existe uma estratégia por trás, talvez que ninguém tenha percebido ainda. Vamos ver. Tamo junto.